quais são os benefícios para a nossa saúde ser diferente. Imagine que eu agora lhe oferecia um remédio e se o aceitasse, teria N de benefícios. O seu foco, o seu humor, a sua atenção, poderia até prevenir problemas cardiovasculares. Gostaria, por exemplo, de prevenir doenças do seu cérebro? Imagine que sofria com depressão e tem uma melhoria significativa. Estes benefícios são alguns, mas há muitos mais. Imagine que, além disto, este remédio não tem contraindicação. Você aceitaria? Contraindicações. Eu acredito que aceitasse. Como é que ele se chama? Meditação. Muitos pensam que a ciência tem um complô a favor da indústria farmacêutica. Às vezes pensam que o serviço científico está a favor da indústria farmacêutica. Isso não é verdade. Alguns dos maiores avanços na ciência, nos dias atuais, são em terapias não farmacológicas. Terapias que envolvem mudanças no estilo de vida, no nosso comportamento diário, e sem sombra de dúvida, uma das que tem maiores estudos científicos provando a sua eficácia é o que chamamos de meditação. E, em grosso modo, no ponto de vista do cérebro, é uma capacidade que temos de prestar atenção à nossa própria atenção. Estou a generalizar, é mais perplexo, mas em linhas gerais é isto que faz a meditação. Não é fácil, principalmente quem tem uma mente palpitante, mas prometo-lhe que se optar por uma meditação na sua vida, como é que faz isso? Há muitas. Para mim, a mais estudada dentro das ciências, hoje há centros de estudo sobre meditação, em Harvard, em Oxford, em Cambridge, na Unifeps, enfim. O que é que eu recomendo? Eu pedi que procure algo. Há uma que eu adoro, Atenção Plena, Mindfulness. Existem vários livros sobre isto e também na net deve encontrar, mas que trazem uma estabilidade, um equilíbrio e faz a sua vida mudar por completo. Tem que investir, não vai mudar da noite para o dia, mas a diferença é tremenda. É como ir ao ginásio. Quando vamos ao ginásio, dói, é incómodo, mas quando lá vamos, tudo melhora. Se eu pudesse dar duas dicas para vocês, eu escolhia duas. Primeiro, atividade física regular. Isto porque é uma atividade cerebral maravilhosa. E volto a falar para prevenir inclusivamente a doença de Alzheimer, Parkinson. Depois, a meditação. A primeira vai ativar as suas endorfinas, vai provocar aquela adrenalina. A segunda, a meditação, vai criar uma instabilidade. Não é fruto só de um dia-a-dia que nos incomoda, é uma vida a correr, comemos mal, a vida é sedentária, enfim, o nosso corpo não aguenta estas pressões todas. Com uma sociedade que fizesse meditação, que olhasse para a sua vida de outra forma, a nossa economia estaria melhor, havia menos custos a nível de saúde, a nossa sociedade estaria mais próspera. Estudar o cérebro é para mim maravilhoso, porque ele não para quem me conhece, sabe que eu adoro a meditação e ela faz toda a diferença porque o nosso pensamento é desacelerado e o que é datado tem uma sensação de bem-estar. Do que é feito o pensamento? O pensamento é formado por uma série de processos e de elementos, mas sem sombra de dúvidas, o principal formador do nosso cérebro é a nossa linguagem corporal, gestual. Se a maior parte é composto por linguagem, nós literalmente falamos dentro da nossa cabeça. Muitas pessoas dizem, é mesmo.
isso tem implicações seríssimas para a nossa educação, para a nossa forma de estar com o outro. Se ela é formadora da nossa mente, se nós aprimorarmos, se for influente com a minha própria mente, eu vou aprimorar mais a minha forma de lidar com o outro. Há dois tipos, raciocínio áudio, visual, raciocínio verbal. Uma pessoa que tenha esse tipo de diálogo é mais plural. E vai retardar doenças cardiovasculares e não só. E, por exemplo, no Alzheimer pode atrasar o Alzheimer 5 anos. Nós nunca tivemos uma proximidade de conhecimento como agora, mas estão simplificando. Por exemplo, quando simplificamos a nossa linguagem, nós estamos a simplificar também o pensamento. Aquela resposta, por exemplo, no Twitter, é um pensamento de 140 caracteres. É mínimo, portanto, o que é que vai com esses caracteres? É um pensamento pobre, limitado. Então, valorize a sua linguagem, explore o seu idioma e todos os outros que conseguir, vai ajudá-lo, vai pensar. Leia 2 livros em simultâneo, um mais animado e outro que seja mais estudioso. Pensamento, expandir o seu conhecimento, expandir a sua consciência, é a única verdade que sabemos que está aprovada cientificamente. Quanto mais você sabe, quanto mais você conhece, maior é a sua capacidade de saber mais ainda. Se eu pudesse, eu costumo dizer, há um amigo meu, Paulo Sandro, que dizia uma coisa, que era que se eu pudesse escolher uma casa para morar, eu escolhia o sorriso. E eu dizia-lhe muita vez, eu escolhia o conhecimento, porque é através dele que nós navegamos e que podemos apertar esse bocadinho. Uma coisa é saber as coisas pela rama. Se nós conseguirmos mergulhar dentro desse conhecimento, tudo muda, tudo é diferente. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando nós vivemos uma terrível ilusão de imortalidade. É verdade. E nessa ilusão, as pessoas dizem, parabéns, mais um ano de vida. E está errado. É menos um ano de vida. Eu disse isso há pouco tempo num vídeo. Mas como? Isso é muito triste. Eu discordo. Triste é nós chegarmos ao fim da vida, olharmos para trás e percebermos que investimos o nosso tempo, a nossa energia, com projetos que não valeram a pena. Triste é nós arrependermos por não ter tentado, por não ter arriscado. Nas relações, por exemplo, uma relação amorosa, amor, familiar, casamentos, amizades, não importa. Elas estão lá, à nossa disposição, ou à sua ou à minha, ao nosso alcance. E a maior parte o que é que faz? Adapta-se e cai numa certa ilusão, ela vai ficar para sempre à minha disposição. Isso é perigoso. Porquê? Porque um dia a pessoa pode ir embora de uma forma que tem que ir. É num estalar de dedos. Eu costumo dizer aos meus filhos, eu abraço todos os dias para saber se adormeci de vez. Esta força da natureza não me faz... Aliás, nós às vezes afastamos de pessoas por decisão, quando somos tratados por descargo ou que a nossa presença não é valorizada, tendemos a ir embora. Mas aí chega ele, o sentimento mais comum neste vazio, que é deixado pelas pessoas que vão embora, o arrependimento. No arrependimento existe um certo tipo de esperança, só que para mim é o pior tipo de esperança, que é o que vem do verbo esperar. O arrependido ele é ou foi esperançoso. Esperou. Às vezes até acontece. Mas essa coragem nunca chega. Ele espera o momento certo, a hora certa, as coisas mudarem. Esperou, em vez de agir. E isso remete-me ao ponto inicial deste vídeo. Nós temos uma ilusão de imortalidade. Se tivéssemos consciência da nossa finitude, que cada minuto é um minuto a menos, que o nosso relógio é descrescente,
eu acredito que a maior parte de nós viria a nossa vida de outra forma. Abordaria as coisas com interesse para a nossa vida, desvinculávamos de toda aquela mesquinharia e mesquinhez que nos faz mal, porque faz mal à nossa alma. E então não brigaria no trânsito, eu não brigo, eu rio. Não se apegava em coisinhas de pessoas que até nem lhe fazem bem. E quando eu digo isto é com relacionamentos até que de pessoas que nós amamos. Nós vimos pessoas que arranjam tempestades em plenos copo d'água. As tempestades têm que ser na hora certa. Tem que haver um vendaval de queda d'água. Os investimentos nas relações têm que ser feitos da melhor maneira. Porque um dia vai acabar. Um dia a gente fecha os olhos e nunca mais vai abrir. No dia que tivermos essa consciência, isto é um passeio. E agora, mais do que nunca, muitos dizem que isto é uma gripinha, muitos dizem que isto é não sei, não chega a todos, realmente, se houver cuidado, não chega, mas faz-nos abanar e faz-nos pensar. Nós somos dotados, nós temos o cérebro mais perplexo que existe e complexo. Nós admiramos a beleza, pensamos a respeito da nossa própria vida, nós conseguimos viver amanhã melhor. E se não formos nós, deixamos aquele projeto para os nossos filhos, para as pessoas que amamos e conseguimos, se calhar, deixar aquela situação de estabilidade que muitos pensam ter perdido. Hoje deixo-vos um beijinho. Eu sou Fátima Branco e o pensamento é maravilhoso. A meditação faz ter razão. E para termos uma boa vida com os outros, primeiro temos de ter connosco. Cuide de si. Beijinho grande. E tenha um dia repleto de felicidades.